Todos. Hoje nós estamos ali, tá vendo? A ikebana que minha esposa fez ali atrás. Tá bonita. Bom, vocês devem ter visto, nós vamos falar sobre o desafio, né? No século XXI, nesse século, e nós vamos abordar em relação a dois tópicos. O tópico tecnológico e o tópico político. Isso aí vai dar 3 vídeos, que eu quero fazer coisas mais curtas, né? Eu vou fazer então 3 vídeos para tecnológico, 3 vídeos, essa é a minha missão, né? 3 vídeos para o político. Então vamos começar hoje fazendo uma pequena introdução sobre isso. O nosso Centro Cultural Paradisíaco, CCP, ao criar o seu site comunitário, que é esse aí, no Facebook, assinalou que ao fazê-lo iria abordar tipos de notícias, a nossa proposta era abordar tipos de notícias completamente diferentes, que nessas atuais que estão, essas mais usuais que estão aí, que são as postadas no Facebook, geralmente pelos próprios emissores, como suas imagens, as de seus familiares, bichos de estimação, viagens realizadas, festas frequentadas, expressões de seus desejos, gostos, valores, ideias, etc. Bem como ainda relatos de novela, futebol, programa de auditório, gente famosa, carnaval, eleição. Por que isso acontece? Isso acontece porque, na maioria, não são de utilidade de nível elevado, mas apenas algo expressas de forma rasa, rápida e vazia. Norteada por quê? Pelo prazer e pelo lazer. Assim, no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças ou cuidar dos pais idosos. Infelizmente, a história não poupa ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos, por exemplo, você e eles não estarão eximidos das consequências. Isso é muito injusto. Mas quem disse que a história é justa? O papel do CCP, do nosso Centro Cultural Paradisíaco, não é de fornecer às pessoas alimentos ou roupas, mas podemos tentar oferecer alguma clareza, ajudando assim a equilibrar o jogo global. Se isso capacitar ao menos mais um punhado de pessoas a participar do debate sobre o futuro de nossa espécie, teremos realizado a nossa tarefa. O desafio tecnológico, então, vai envolver... Bom, antes eu queria falar só o seguinte aí. Essa é a nossa tarefa, porque eu tenho observado que eu tenho colocado postagem por causa dos livros, né? Fazer os livros, tenho feito os vídeos, né? Como esse aqui, e tenho feito os áudios, né? Tenho colocado na internet, as pessoas podem publicar à vontade. Mas eu vi que hoje, desde ontem e hoje passamos um probleminha aí, porque nós postamos porque que a questão do Kyosho Sama, de não existir mais nada em relação a ele, em relação à messiânica, deletar ele, né? E aí houve muitas controvérsias. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia e tal.
e era tanta gente que eu não pude ficar respondendo. Elegi até uma pessoa, escrevi para ela tal, depois entraram outras pessoas, eu continuei respondendo um pouco aquelas pessoas, abrindo até a sessão, porque eu disse que eu não ia comentar mais nada, abri a sessão e eu vi que no final das contas, quer dizer, as coisas são postas assim, quer dizer, ou você fica de um lado ou fica do outro. Então eu cheguei à conclusão que eu me desgastei muito, quer dizer, então a minha energia foi muito consumida. E eu pensei o seguinte, bom, não vale a pena, porque se eu estou de um lado, eu vou escrever para essas pessoas do lado, que estão desse lado. Informá-las, refletir com elas, tal. Essas pessoas que não estão do mesmo lado e que acaba virando bate-boca, que, no meu ver, as pessoas... a gente apresenta argumentos, as pessoas não argumentam. Quando argumento com a outra visão, aí não adianta, porque eu não sou dessa outra visão, entendeu? Então, acho desnecessário, peço a essas pessoas que, se não quiserem realmente participar da nossa visão, esse é o nosso site, a gente vai apresentar com a nossa visão. Nós não estamos a fim de bater boca, porque não adianta, né? Então, eu peço às pessoas que, se não quiserem, pelo menos enxergar o que é que nós estamos dizendo, que não saiam no nosso site. Né? Nosso Facebook. No nosso Facebook, né, aliás. Saiam no nosso Facebook. Porque fica melhor, quer dizer, eu não desgasto minha energia, né? Hoje, por exemplo, a minha esposa sabe que eu fico aí com pressão alta. Para que isso? Quer dizer, porque eu fico desgastado, né? Eu preciso fazer isso é que eu preciso fazer, mostrar as coisas. Né? Bom, então esse desafio tecnológico nosso vai envolver 4 assuntos, hein? Desafio tecnológico, políticos são outros. Desafio tecnológico vai envolver 4 assuntos, ou seja, eu pretendo fazer em 3 vídeos. Esse de hoje vai ser apenas tratar da tecnologia em termos da desilusão que ela traz. Na próxima vez, que eu espero que seja todo dia, pouquinho, trabalho. Vamos envolver a questão de tecnologia em relação ao trabalho. E a terceira, eu gostaria de fazer da liberdade e igualdade. São 2 parâmetros muito fortes, porque veio da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Vou tratar da liberdade e igualdade dentro do campo tecnológico. Enquanto político, nós pretendemos fazer 5 assuntos, mas também em 3 vídeos. Falar primeiro sobre a comunidade, civilização e nacionalismo, temas atualíssimos. Depois o outro vídeo sobre religião, que eu tenho que dar uma enxugada que está meio grande. E depois a imigração também que está meio grande. Bom, então hoje nós vamos tratar apenas o tópico tecnológico e falar apenas sobre a desilusão. Então vamos começar, já que a tecnologia avança muito, então nós vamos falar sobre o avanço que desilude. Este assunto compreende 4 pontos. Primeiro ponto, afinal, qual a narrativa atualizada para o século XXI? Segundo ponto, sentido da vida não pode esperar. Terceiro, a tecnologia avança e o desemprego vai junto. Olha que problema. E o quarto e último ponto, Lula e PT devem ser extintos da vida pública. Depois eu vou explicar por quê. Não é simplesmente uma frase assim, dentro da tecnologia. Então vamos avançar e falar sobre esses 4 pontos. Né? Quer dizer, hoje nós estamos falando tecnologia, falando sobre desilusão, a desilusão envolvendo esses 4 pontos. Primeiro ponto. Afinal, qual a narrativa atualizada para o século XXI? Os seres humanos pensam em forma de narrativas e não de fatos, números ou equações. E quanto mais simples for a narrativa, melhor. Olha que complicação. Quer dizer, é preciso ser muito raso, muito para aceitar uma situação dessa. Narrativa é simples. Eu me lembro quando
eu ouvi às vezes discursos de determinadas pessoas, era assim, era um pontinho só. O Brizola fazia isso, era um pontinho só. E via, falava, voltava aquele pontinho só, uma narrativa só. Uma vez ele apareceu, bom, eu vou ficar falando muito, mas é que foi tão gozado, apareceu um gráfico todo feito na mão ali, aí o gráfico está até ao contrário, depois ele continuou falando. Bom, toda pessoa, grupo e nação tem suas próprias lendas e mitos. Veja o caso de Lula e seu partido PT com aquela narrativa infantil de nós contra eles, onde nós são os únicos virtuosos, defensores dos pobres, dos direitos sociais, da democracia, da honestidade, da paz, enfim, uns filhos daquilo, corruptos e mentirosos. Mas, abstraindo desses pobres coitados, psicopatas, fanáticos, arrogantes e metidos a dono da verdade, durante o século XX, as verdadeiras elites globais, em Berlim, Moscou e Nova York, formularam 3 grandes narrativas que pretendiam explicar todo o passado e predizer o futuro do mundo inteiro. A narrativa nazista, a narrativa comunista e a narrativa liberal. A Segunda Guerra Mundial derrotou a narrativa nazista. E do final da década de 1949 até o final da década de 1980, o mundo tornou-se o campo de batalha de apenas 2 narrativas, a comunista e a liberal. Ou seja, capitalista, né? Depois a narrativa comunista entrou em colapso e a liberal prevaleceu como principal guia do passado humano e o manual indispensável para o futuro do mundo. Ou assim parecia a elite global. O século XXI toma vulto a narrativa do Islã. Tendência que se acentua mediante o aparecimento de repúblicas muçulmanas na Europa, como a Bósnia, o Kosovo e a Albânia. De outro lado, vemos o Afeganistão, dominado por islamitas radicais, os talibãs, até a fronteira chinesa, e a África, onde o Islã progride muito. Isso sem falar dos milhões de imigrantes muçulmanos espalhados em diversos países da Europa, como França, Espanha, Alemanha, etc. Nesse contexto, um dado importante: a população muçulmana, por não fazer controle da natalidade, cresce assustadoramente, enquanto os europeus, imersos em crise religiosa e moral, não querem mais ter filhos e presenciam a desagregação do instituto da família. Sonhos nostálgicos que misturam adesão ao nacionalismo com tradições religiosas são extremadas no Oriente Médio, onde os islâmicos querem copiar o sistema estabelecido pelo profeta Maomé na cidade de Medina 1400 anos atrás. Formar califados. Pois bem, mas os judeus fundamentalistas em Israel superam os islâmicos, sonham retroceder 2.500 anos até os tempos bíblicos, com a esperança de expandir as fronteiras modernas de Israel da Bíblia. Entre essas 5 narrativas, o liberalismo tem sido a grande esperança. Por quê? Vide que todos os das outras narrativas querem morar aonde? Querem migrar para onde? Os Estados Unidos, Londres, França, né? Pois este, baseado tradicionalmente no crescimento econômico, resolveu conflitos sociais e políticos complexos, reconciliou o proletariado com a burguesia, os crentes com os ateus, os nativos com os imigrantes e os europeus com os asiáticos, ao prometer a todos uma fatia maior do bolo. Com um bolo que crescia constantemente, isso era possível.
Contudo, o crescimento econômico não vai salvar o ecossistema global. Justamente o contrário, ele é a causa da crise ecológica. Então a gente pode ter uma seguinte situação. Não, vamos crescer economicamente. Sim, mas e o planeta Terra? Para onde que ele vai? Como é que ele vai ficar? Está entendendo a questão? O liberalismo pensa que por essa saída vai se dar? Não, vai causar crises e crises ecológicas. O crescimento econômico e o crescimento não vai resolver a questão da interrupção do curso normal de um processo tecnológico. E olha aí, outra, já vamos entrar no tecnológico. O crescimento econômico não vai resolver a questão da interrupção do curso normal de um processo tecnológico. Por quê? Porque ele pressupõe a invenção de mais e mais tecnologias disruptivas. Esse nome está na moda, então vamos esclarecer o que esse nome quer dizer. Disrupção é uma quebra ou descontinuação de um processo já estabelecido. Diz-se que algo é disruptivo quando interrompe, suspende ou se afasta do funcionamento normal. Assim, o adjetivo pode ser utilizado para qualificar um defeito, um comportamento, uma ideia, etc. Entre os principais sinônimos de disrupção estão ruptura, rompimento, divisão, suspensão e descontinuação. O termo tem sido frequentemente utilizado no contexto empresarial para se referir a inovações no mercado, conforme veremos a seguir. Disrupção inovativa, também chamada de inovação disruptiva, ou mesmo disrupção tecnológica, é o fenômeno através do qual as empresas estabelecem no mercado oferecendo novas alternativas de produtos ou serviços. Essas inovações são geralmente mais baratas e costumam utilizar tecnologias novas para oferecer de forma otimizada serviços e produtos já comuns no mercado. Vou dar exemplo dessa disrupção inovativa. Podemos citar Uber. Como está acabando agora? Vai acabar com o mundo dos táxis. Netflix vai acabar com esses negócios dessas locadoras. São isso. É disruptivo. Disrupção tecnológica ou disrupção digital é comumente utilizado como sinônimo de disrupção inovativa, mas também pode caracterizar o processo de evolução tecnológica que modifica o paradigma da qualidade ou funcionalidade de produtos. Pois, isso aí tem vários exemplos. Câmeras digitais. Pô, no meu tempo, quando eu fui em 1995 lá para o Japão, fiz tudo assim, tirando retrato. Aí tinha que revelar na Kodak, não sei o que e tal. Hoje, por exemplo, né? Televisores, monitores de LED, notebook, vai por aí afora. A narrativa liberal e a lógica do capitalismo de livre mercado estimulam as pessoas a ter grandes expectativas. Durante a parte final do século XX, cada geração usufruía de uma educação melhor, serviços de saúde superiores e maior renda do que a lhe antecedia. Nas décadas por vir, no entanto, devido a uma combinação de disrupção tecnológica e colapso ecológico, a geração mais jovem terá a sorte se permanecer nos mesmos patamares. Antigamente a ideia era assim, você superava os seus pais. Agora você está continuando a dormir na casa dos seus pais. Consequentemente, restou a tarefa de criar uma narrativa atualizada para o mundo, assim como as convulsões da Revolução Industrial deram origem às novas tecnologias, às novas ideologias do século XX. As próximas revoluções são na biotecnologia e na tecnologia da informação. Exigirão novas visões e conceitos. As próximas décadas serão, portanto, caracterizadas por um imenso exame
de consciência e pela formulação de novos modelos sociais e políticos. Acabou aquele negócio de comunismo, capitalismo, isso tudo vai se acabar. A minha pergunta, será o liberalismo capaz de se reinventar mais uma vez, como na esteira das crises das décadas de 1930 e 1960, e emergir ainda mais atraente? Ou será que a religião e o nacionalismo tradicionais são capazes de oferecer respostas que escapam aos liberais e usar sua antiga sabedoria para moldar uma visão de mundo atualizada? Será que vai voltar religiões? Olha só, hein? Nacionalismo vai voltar? Olha que já deu tanta guerra com o nacionalismo, também deu guerra com religiões. Ou terá chegado o momento de romper totalmente com o passado, criar uma narrativa completamente nova, que vá além não só dos antigos deuses e nações, mas até mesmo dos valores modernos centrais de liberdade e igualdade? Atualmente, o gênero humano está longe de qualquer consenso quanto a essas questões. Ainda estamos num momento de desilusão e raiva. Depois da perda da fé nas narrativas antigas, mas antes da aceitação de uma nova. Isso que aconteceu aqui no Brasil em relação às eleições, teve muita desilusão e raiva com o PT. Na minha visão, a narrativa do século XXI, será a narrativa messiânica do Messias Meixo-Sama. E a gente não está tentando divulgar isso. Olha que eu tenho feito um esforço danado com aquela coleção da Bíblia século XXI, já dei vários cursos em relação a isso, já fez até Revolução Messiânica, escrevi, dei curso sobre isso, mas as pessoas parecem que não têm. Já fiz até, então tudo bem, tem muita coisa por aí. Vamos falar agora um segundo ponto, são 4, né? Varremos o primeiro, o segundo seria: o sentido da vida não pode esperar. No mundo repleto de informações irrelevantes, clareza é poder. Se não há mais restrição ao fluxo de ideias, a lógica da censura parece ter sido subvertida. Trocou-se as coisas. O excesso de conteúdo a que as pessoas são expostas diariamente inunda-as de desinformações e distrações. Se antes era escassez, agora essa aí, a abundância está gerando isso. Desinformações e distrações. E a garotada em ponta perdida. Uma questão relevante é sobre o sentido da vida de hoje e o ser humano não pode esperar. O tempo está ficando escasso para a religião, a filosofia e a ciência. As pessoas têm debatido o sentido da vida por milhares de anos. Não podemos continuar esse debate indefinidamente. A crise ecológica iminente, a ameaça crescente das armas de destruição em massa e o surgimento de novas tecnologias disruptivas não o permitirão. Talvez o mais importante seja o fato de que a inteligência artificial e a biotecnologia estão dando à humanidade o poder de reformulação e reengenharia da vida. Muito em breve alguém terá de decidir como usar esse poder, com base numa narrativa implícita ou explícita sobre o sentido da vida. Filósofos são muito pacientes. Engenheiros são muito menos. Agora, investidores, meu amigo, eles são os menos pacientes de todos, porque o que conta para eles é o dinheiro. Se você não sabe o que fazer com o poder de engenharia de vida, por exemplo, né, as forças do mercado não vão esperar 1000 anos por uma resposta. A mão invisível do mercado imporá sua resposta cega, a menos que você se compraza em deixar o futuro da vida à mercê de relatórios de contabilidade. É preciso ter uma ideia clara do que é a vida.
Para quem tem dúvida, sugiro a leitura da coleção Bíblia do século XXI, que nós fizemos a sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama. Veja o volume 3, que eu falo sobre o homem. Bom, terceiro ponto. São 4. A tecnologia avança e o desemprego vai junto. Há 50 anos eu fazia um curso de extensão sobre cibernética, 50 anos atrás, e passei a pregoar que o avanço tecnológico, como comunista, dizia que esse avanço tecnológico iria levar o homem ao paraíso no sentido de não precisar trabalhar mais do que um mero expediente, um meio expediente. Passados uns 25 anos, fazendo doutorado na COP UFRJ, no curso de Engenharia de Sistema e Computação, comecei a perceber que esse avanço poderia levar o homem ao inferno, no sentido de não ter mais emprego. 20 anos depois, em 2005, daria um ciclo de palestra intitulado Última Etapa da Transição da Era da Noite para a Era do Dia, onde abordei, em 2007, Homem Individual, Filosofia de Mokichi Okada e a Medicina. Em 2014, Homem Familiar e Psicotecnologia, Habitação, Trabalho, Escola e Lazer. Em 2021, eu já estava fazendo um prognóstico do Homem Público, Biotecnologia e Política. E no ano, finalmente, mais tarde, o ano falando sobre o homem, tecnologia e cultura. E lá alertava sobre o desemprego com o avanço tecnológico. O que eu tinha de esperança 50 anos atrás, já comecei a ver que o negócio era diferente. Hoje, consciente de que qualquer narrativa que busquei ganhar a adesão da humanidade será testada, acima de tudo, em sua capacidade de lidar com as revoluções gêmeas, na tecnologia, da informação e na biotecnologia. Se o liberalismo, comunismo, o islamismo ou algum credo novo quiser modelar o mundo daqui a uns 30 anos, terá não só de desvendar a inteligência artificial, os algoritmos de Big Data e a bioengenharia, como precisará também incorporá-los numa narrativa nova e significativa. Então, esse negócio desses algoritmos Big Data, você vê, a gente fica aí com essas postagens, querendo esses algoritmos, querendo administrar a gente, esse é o algoritmo da Big Data. Como fazer isso? É complexo. Você não tem muitos dados e tem que começar a trabalhar de forma que você infira resultados. Para compreender a natureza desse desafio tecnológico, talvez seria melhor começar com o mercado de trabalho. A revolução tecnológica pode em breve excluir bilhões de humanos do mercado de trabalho e criar uma nova e enorme classe sem utilidade. Sem utilidade. Levando a convulsões sociais e políticas com as quais nenhuma ideologia existente está preparada para lidar. A gente fica falando assim, nós temos 15 milhões de desempregados no Brasil, não sei o que e tal. Será que isso aí, a gente pode tentar resolver isso aí por alguns tempinhos e tal, mas isso aí vai ser o futuro, meu amigo. Isso não vai ser... Isso aí não vai ser simplesmente uma causa. E se tentar resolver pelo aquele crescimento econômico, o planeta vai para o brejo. Olha só que complicação. Né? Essa conversa sobre tecnologia e ideologia pode soar muito abstrata e remota, mas a perspectiva real de desemprego em massa ou pessoal não deixa ninguém indiferente. Já pensou falar para um jovem como um filho, por exemplo, seu, que quando você crescer, talvez não tenha um emprego? Humanos têm dois tipos de habilidades, a física e a cognitiva. No passado, as máquinas competiram com os humanos principalmente em habilidades físicas, enquanto os humanos se mantiveram à frente das máquinas em capacidade cognitiva. Por isso, quando trabalhos manuais na agricultura e na indústria foram automatizados, surgiram novos trabalhos no setor de serviços que requeriam o tipo de habilidade cognitiva que só os humanos possuíam, aprender, analisar, comunicar e, acima de tudo, compreender as emoções humanas. No entanto, a inteligência artificial está começando agora a superar os humanos em número cada vez maior dessas habilidades,
inclusive a de compreender as emoções humanas. Não sabemos de nenhum terceiro campo de atividade, além do físico, do cognitivo, no qual os humanos manterão sempre uma margem segura. Será? Agora, a ideologia messiânica, com a filosofia religiosa do Messias Meixo Sama, é a solução para essa problemática, porque ela vê um terceiro campo de atividade, que é o espiritual. E essa ideologia comunista e liberal apresenta solução? Vamos passar para esse quarto ponto, só para vocês terem uma ideia. Lula e PT devem ser extintos da vida pública. Você vai dizer, pô, preconceito? Não, meu amigo, estou falando do ponto de vista tecnológico. Olha só. Quando a automação ameaçar abalar os fundamentos do sistema capitalista, se pode supor que o comunismo seja capaz de retornar. Será? Mas o comunismo não foi feito para explorar esse tipo de crise. O comunismo no século XX supôs que a classe trabalhadora fosse vital para a economia, e os pensadores comunistas tentaram ensinar ao proletariado como traduzir seu imenso poder econômico em poder político. O plano político comunista conclamava uma revolução da classe trabalhadora. Que relevância teriam esses ensinamentos se as massas perdessem seu valor econômico e precisassem lutar contra a sua irrelevância, mais do que contra a exploração? Como se começa uma revolução da classe trabalhadora se não há classe trabalhadora mais? Assim, os humanos não são necessários nem como produtores, nem como consumidores, que ainda há pouco o pessoal diz, não, mas aí se abolir, aí não tem consumo, então o Lula investia para o pessoal consumir, mas não precisa de classe trabalhadora nem de consumidor, cara. O que vai salvaguardar sua sobrevivência física e seu bem-estar psicológico? O que é que vai ser? Não podemos esperar que a crise irrompa com toda a força antes de começarmos a buscar a resposta. Rapidinho, meus amigos, porque será tarde demais. Para lidar com as rupturas tecnológicas e econômicas inéditas no século XXI, precisamos desenvolver novos modelos sociais e econômicos o quanto antes. Esses modelos deveriam ser orientados pelo princípio de que é preciso proteger os humanos e não os seus empregos. Muitos empregos são uma faina. Eu já usei esse termo aqui de propósito mesmo. Na Marinha, quando eu estava na Marinha lá, fazendo meu cursinho lá, é trabalho árduo que se estende por muito tempo. Isso é que é a faina. Então, muitos empregos são uma faina, pouco recompensadora, que não vale a pena salvar essa porcaria. Ser caixa de alguma coisa qualquer, supermercado, banco, lá o que seja, não é o sonho de vida de ninguém. Nem ser torneiro mecânico. Será que o Lula ainda pensa nisso, ser torneiro mecânico? Deveriam focar em prover as necessidades básicas das pessoas, em proteger o seu status social e a sua autoestima. O cara sem emprego hoje, não sendo provedor, o cara fica doido. Fica lá embaixo, não tem autoestima nenhuma. Se acha um merda. Entendeu? Quando leio e escuto o caudilho do Lula e seus fiéis com seu Partido dos Trabalhadores, e vejo computadores e robôs substituindo motoristas, o carro já vai ficar sem ninguém para dirigir. Bancários, advogados e até médicos se bobear, hein, cara. Ficar aquele negocinho lá, daqui a pouco você passa um scan, você vê qual é o seu problema que você tem, aí você lê lá no Google, aí daqui a pouco você vê que remedinho você tem que tomar. Já pensou, meu amigo? Olha só para onde nós estamos indo. Enfim, os trabalhadores sendo irrelevantes, o que posso pensar desses dinossauros, desses nertendais, querendo, com seu completo despreparo, com sua ignorância, ser presidente da República, ser parlamentar, ser juízes? Eles não passam de sindicalistas de trabalhadores em extinção. Para quem quer encontrar uma saída para a economia,
Vá lá na nossa Bíblia do século XXI, na sistematização do ensinamento do Meixo Sama, leia o volume 11, por exemplo, Economia. Tá bom? Então, por hoje, eu encerro aqui. Amanhã nós vamos começar a falar sobre a questão do trabalho. Né? Bom, se alguém tiver alguma pergunta... Eu tenho. Tem? Ah, tá bom. Olha só. Você falou que o homem tem habilidades físicas e cognitivas nos dois primeiros momentos. Que quando entrou a máquina, substituiu essa habilidade física, né? A cognitiva, o homem também foi caminhando por serviços, porque a questão do atendimento, a questão dele perceber que a inteligência artificial agora ainda está muito precário, né? Tem assim, na agricultura, tem na indústria. E essa inteligência artificial... Você notou até que nós fomos a Natasha lá tinha um robozinho fazendo a limpeza. Fazendo a limpeza e tal. Aí que acabou com a faxineira. Não, isso sim, mas eu digo assim, inteligência artificial de interagir com você, a gente até outro dia viu no Fantástico, uma reportagem e tudo, ainda tem uma limitação, mas assim, é coisa que, assim como o celular em 5 anos bombou, né? Lembra do tijolão, daqui a pouco a gente não tem mais. Isso é o caminho mesmo. Agora, essa questão que Meixo Sama diz, da habilidade espiritual do homem, quer dizer, que você estava fazendo um paralelo com a questão do emprego, né? Então eu fiquei pensando assim, mais essa habilidade espiritual, mas como é que fica o emprego nesse conjunto da obra aí, com essa habilidade espiritual entrando? Porque no fundo, assim, toda pessoa tem que ter um meio de ganhar a sua subsistência. Isso nós vamos falar da próxima... é na próxima vez? Porque nós vamos falar como é que vai ficar esse negócio do trabalho. Vamos falar isso. Porque a pessoa pode até trabalhar menos, mas ela tem que ganhar Foi uma boa pergunta. Ou pode trabalhar numa coisa que lhe dê prazer, não como você diz assim, quem é que vai querer ficar sendo caixa ali no mercado? São uma duas tarefa... coisas para a gente separar. Primeiro, a questão realmente de como a pessoa vai sobreviver e tal, né, em termos de, vamos falar de compra, de ter dinheiro e tal, essa conversa aí. Isso eu vou falar. Já vai ser amanhã. Né? Agora, a questão, que é a outra, que quase ninguém que é a questão da habilidade espiritual, que você está falando. Não, eu diria o seguinte, porque às vezes a gente pensa numa sobrevivência simplesmente material. Mas se o cara começar a não ter nada que fazer, você vê quase todo mundo, não sei se é a palavra, mas acho que eu conheço muita gente, se aposentou, se ferrou. Não tem mais nada que fazer, nunca constituiu uma ideia do que, algo que ele gostasse, que se algum dia ele se aposentasse, ele ia fazer aquilo, entendeu? As pessoas estão despreparadas completamente. É para casar, é para quando morre, é para quando se aposenta. As pessoas não têm preparo nenhum. Então, aonde está o segredo? Então, essa habilidade espiritual é para trazer o preparo para essas coisas. Porque eu falei no início, não sei se você reparou, disse assim, olha, que se vai ter que desenvolver a questão da consciência. Sim. Então, o que vai acontecer? O que a gente precisa realmente é de aprender que nós somos um mundo. Nós somos um mundo para conhecer. Conhece-te a ti mesmo, aquela coisa toda que tem. É porque assim, a gente, por essas questões todas externas, materialistas, a gente perde muito tempo da vida só pensando para fora. E às vezes a gente vê muitos defeitos das pessoas de fora. Mas a gente não analisa a possibilidade do nosso crescimento espiritual. Mas isso não está na pauta. A pauta, qual é a pauta? Dentro de um esquema capitalista, o esquema é claro. Né? Porque antes, no feudalismo, você trabalhava para o senhor. Trabalhava para o senhor. O servo. O dono da terra. Né? Isso. Aí eles prometeram o seguinte, agora você está livre. Livre de quê? Porque você pode vender sua força de trabalho. Isso. Só que ninguém quer sua força de trabalho. Como é que você vai sobreviver? Então, você mergulhado nesse sistema capitalista, o que está acontecendo? Quando isso assim, que beleza, lá no comunismo eu pensava assim, né, como comunista. Caramba,
Nós só vamos precisar trabalhar no mínimo meio expediente, até menos. Passou um tempinho, eu vi que não era nada disso. Hoje, se você observar os que estão trabalhando, os caras estão desgraçados. Olha só, os caras ficam tentando escapar. Se você, por exemplo, mora no Rio de Janeiro, você tem que sair antes do horário do tiro, você corre risco se você está dentro do ônibus, ou quando você sai de ser assaltado, de ser morto, não é? E pior de tudo, você passa uma enormidade dentro daquele trânsito tudo atravancado, entendeu? Olha que vida miserável que o cara leva. Como é que o camarada vai pensar? Essa palestra que eu estou vendo aqui, eu tenho pena que tem uma pessoa que disse que não, que vai sair porque ficou insatisfeito com o que eu disse. Cara, eu tentei removê-la, porque não sai não, cara. Não sai porque você vai perder tudo isso. Não tem ninguém para te dizer essas coisas. Entendeu? Aí, como é que vai ser essa situação? Aí o pessoal tenta fugir. Como eu tentei quando trabalhava. Morar aqui em Teresópolis. Naquela ocasião, já era meio ruim, mas depois o gás botou uma estrada ali e tal, ficou melhor. Mas chegou a um ponto que a gente demorava assim, se eu fosse trabalhar no fundão, podia demorar 1h30, talvez, por aí. Ou até menos. Né? E muita gente, bom, mas que eu passei por um monte de coisa. Ia de carro, aí depois na volta, dizia assim, ficava ali naquele peça, saía tarde da noite, aí ficava dirigindo, daqui a pouco aí batia com o carro na mureta, que dormia, cochilava, depois passei a andar de ônibus, então o ônibus botava coisa, fone no ouvido, ia conversando com os outros, mas porque geralmente as pessoas são chatas para burro, então era um inferno, não sei o quê. Então as pessoas, hoje eu vejo, eu moro aqui num lugar que o pessoal para o carro aqui, e hoje, para ir para o Rio mesmo, cara, o primeiro horário acho que é 3h30 da manhã. Né? 4 horas da manhã sai o primeiro ônibus, porque não adianta. Se você tentar, nós tentamos aí, foi para o Rio, foi ontem, né? Nós saímos, era 7 horas da manhã, chegamos lá 10 da manhã, 3 horas para levar, quer dizer, o dobro do tempo que estava levando. Então, como é que o camarada que vive esse massacre, além da saúde dele, já está ferrado mesmo, mas tem que pensar em alguma coisa. Ele não pensa em nada, cara. O cara às vezes aproveita o tempo para ir dormindo no ônibus, é uma desgraça. Então é por isso que não... Tá, então amanhã quando você falar, foca essa questão, retoma essa questão aí da pergunta para eu não perder. Tem mais alguém que queira? Não, assim, não tem ninguém que colocou pergunta não. Não. Então, não. Pessoas estão vendo aí, mas não estão botando pergunta. Então, amanhã, acho que talvez no mesmo horário, né? Tá certo? Obrigado. Até lá. Fique bem.